Sábio é o ser humano que tem coragem de ir diante do espelho da alma para reconhecer seus erros e fracassos e utilizá-los para plantar as mais belas sementes no terreno de sua inteligência. Entende-se que o homem é um ser tricotômico, constituído por espírito, alma e corpo. Por essa razão temos sentimento, desejo e vontade. Enfim, fazem parte do espetáculo da vida. E com o PJ não seria diferente. Um homem escolhido por Deus tinha sentimentos como qualquer outro ser humano, mas não teve opção de poder deixar sua área sentimental falar mais alto. O desejo e a vontade às vezes inundavam o seu coração, mas a faculdade da sua mente ou emoção ditaria o rumo da história. O chamado do PJ já estava confirmado e selado diante do trono da graça. O palco da vida desse homem tinha sido montado e o local da preparação ficava a cerca de 5 quilômetros a nordeste de Jerusalém. E ao acender das luzes, em um cenário obscuro, onde aguardava a ordem divina na abertura das cortinas para o desenrolar da mensagem. O texto que iria proclamar o juízo de Deus contra o povo de Judá por causa da idolatria, da infidelidade em relação à aliança e da desobediência. Público-alvo: povos, reis e nações. Garantia do texto: assim diz o Senhor. PJ estava preparado para poucos aplausos e muitas indagações. Traria uma palavra dura e verdadeira. Neste espetáculo, o autor da história seria o próprio Deus. A alma desse homem talvez gritasse por dentro e ninguém talvez o ouvisse por fora. Mas por que a alma? Porque ela é um pequeno e infinito mundo que cabe dentro de cada ser humano, até mesmo de uma criança. Talvez você já tenha imaginado quem seria este personagem bíblico que será abordado diante da história sagrada. Iremos esboçar o PJ. O ministério do profeta Jeremias engloba o período crítico na história do Oriente Antigo, quando Josias, rei de Judá, morreu enfrentando o exército egípcio. Judá se tornou súdito do Egito e de seu governante, Faraó Neco. O nome Jeremias provavelmente significa "o Senhor exalta" ou "o Senhor estabelece". Seu nome aparece pelo menos 150 vezes, sendo 147 no Antigo Testamento e 3 vezes no Novo Testamento. Jeremias era filho de Hilquias, cujo nome significa "o Senhor é a minha porção". O profeta Jeremias é conhecido como o profeta chorão, um homem de lágrimas. Só nos livros de Jeremias e Lamentações, a palavra choro aparece pelo menos 7 vezes. Vejamos o exemplo em Jeremias, capítulo 31, versículo 16, que diz: assim diz o Senhor, reprime a voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Sabemos que a vida é repleta de surpresas. Há tempo de rir e tempo de chorar. Mas você já se perguntou por que choramos? E qual a função da lágrima? A principal função da lágrima é lubrificar os olhos, melhorando a visão e ajudando a oxigenar os tecidos cobertos pela pálpebra. Justamente por isso, a lágrima é essencial para suprimir os sintomas do olho seco. Há quem diga que existem 3 tipos de lágrimas para 3 funções distintas. Lágrimas basais, responsáveis pela lubrificação dos olhos e produzidas constantemente. Lágrimas emocionais, iguais para todos os choros emocionais, sejam eles de alegria ou tristeza. Lágrimas reflexas, produzidas quando o olho é atacado ou agredido por um acidente ou irritação. Assim como na vida do profeta Jeremias, as lágrimas, que são as atrizes dos olhos, faziam parte do espetáculo vivido, também não é diferente na vida do ser humano. Outros personagens bíblicos também contemplaram suas lágrimas. Um certo dia, o mestre da Galileia, Jesus, estava chegando ao portal da cidade de Naim, que significa graciosa. Porém, a cidade parecia ter perdido esse título naquele momento, pois viam-se 2 multidões.
Em uma delas estava um jovem sobre um esquife, pois a mãe do jovem chorava pela perda do seu único filho. O dono do fôlego de vida e o arquiteto da existência resolveu liberar uma palavra para aquela mulher, dizendo: "Não chores." As lágrimas daquela mulher se transformaram em lágrimas de alegria. Vejamos o choro de Jacó quando seus filhos tramaram e simularam a morte de José, em Gênesis, capítulo 37, versículo 35, que diz: "E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: Na verdade, com choro, hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai." Mas o Salmo 30, versículo 5, parte B, diz: "O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã." O sol de Deus brilharia no palco da vida do profeta Jeremias, e com você não será diferente. Simplesmente respire, alegre-se e seque as lágrimas dos seus olhos. O profeta Jeremias profetizou para pelo menos 9 nações: Egito, Filístia, Moabe, Amon, Edom, Damasco, Quedar e Azor, Elão e Babilônia. Literalmente responsável na função que exercia como profeta, seu chamado chegou através da poderosa palavra do Senhor no capítulo 1, versículo 4, onde o Senhor dos Exércitos já o conhecia desde o seu corpo ainda informe, ou seja, sem forma. Vejamos o versículo 5 do capítulo 1. "Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta." No versículo 8 do mesmo capítulo, a ordem do Senhor era para que o profeta não temesse diante daqueles povos. Porém, no versículo 10, os holofotes iriam acender diante de um cenário tomado por palavras com 6 pontos principais, sendo 4 negativos e 2 positivos que o profeta teria que lançar em busca de correção e arrependimento. São elas: arrancares, derribares, destruíres e arruinares. E as positivas seriam edificares e plantares. Nos versículos 11 e 12, o Senhor surpreende o profeta, lhe dando uma grande visão com o direito de interpretação, para confirmar o chamado profético que diz: "Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira." Versículo 12. "E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre minha palavra para cumprir." A raiz da palavra hebraica, traduzida por amêndoa, significa apressar-se, implicando que o Senhor se apressaria em cumprir sua palavra. A vara de amendoeira significa shoked, já o velo está relacionada a shaked. Vale ressaltar que a amendoeira é a primeira árvore a despontar suas flores brancas, sinalizando o fim do inverno e a chegada da primavera. Retenhamos firmes, confiando na palavra do Senhor em meio aos invernos existenciais. Assim como o povo de Judá recebeu a palavra e esperou o cumprimento, vamos contemplar o belo, esperando o momento certo. Em Cantares 2, 11 ao 12, lemos: Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega. Para o profeta Jeremias, o Deus de Israel era incomparável, o Senhor da natureza e da história. Uma das passagens que chama a admiração de muitos é quando o Senhor proclamou sua palavra e ordenou que o profeta descesse à casa do oleiro. As olarias ficavam na parte baixa de Jerusalém, junto às margens do ribeiro de Cedron. Esse é um dos motivos pelo qual o Senhor disse a Jeremias para descer. Ele iria em direção ao lugar onde o Senhor realiza sua obra e constantemente trabalha. Os capítulos 18 ao 20 podem ser divididos em 3 pontos. O primeiro ponto é a palavra de julgamento sobre o oleiro. O segundo ponto é um ato simbólico, a botija quebrada. E o terceiro ponto é Pazur, ferindo Jeremias e colocando-o no cepo. Ainda falando da casa do oleiro, o vaso havia quebrado na mão do oleiro.
mas o ato de remodelar o barro em uma obra aceitável e sem defeitos simbolizava a ação de Deus em reformar Israel. O povo estava quebrado e profanado, e precisava ser transformado em um vaso digno de ser identificado pelo Senhor. O que perturba os homens não são os fatos, mas o julgamento sobre os fatos. A pobreza espiritual não consiste na diminuição das posses do seu entendimento, mas no aumento da avareza em sua busca. A Bíblia Sagrada é um livro recheado de profecias, mas o ministério profético de Jeremias, mesmo se sentindo incapaz, estava bem semelhante ao de Moisés. O profeta Jeremias olhava para o alto em busca de fortalecimento espiritual, revigorando suas forças no teatro da sua vida, decorado com um manto azulado no espaço. Profetizou pelo menos 18 vezes, incluindo a queda de Jerusalém, a destruição do templo, a morte do rei deposto Joacás no Egito, a morte do rei Joaquim, o corte da linhagem real do rei Jeoaquim, a morte de 2 falsos profetas, a morte de um falso profeta de Jerusalém, a captura e o exílio de um amigo Semaias, o fracasso da aliança militar egípcio-judaica contra a Babilônia, a derrota do Egito para a Babilônia em Carquemis, a ocupação babilônica do Egito, os 70 anos do cativeiro de Judá na Babilônia, a restauração de Judá para Jerusalém depois dos 70 anos, a derrota da Babilônia depois do exílio, a captura de Zedequias, o gentil tratamento dos exilados fiéis na Babilônia, a última reunião do povo israelita e a reconstrução final da terra dos israelitas. Assim, relatamos e esboçamos alguns pontos na vida do profeta Jeremias. Independentemente de suas lamentações, dores internas, medo, ansiedade ou até mesmo solidão, ele deixou um marco no palco da sua existência. Plantou com lágrimas e semeou com alegria, até porque o lenço do Senhor fazia parte da cena, mesmo que fosse em um momento improvisado. Plante para colher e colha para plantar, pois tem pessoas que plantam jardins, mas quem contempla a beleza das flores são seus empregados. O seu jardim já está regado com a palavra de Deus, e as rosas já estão exalando seu cheiro. As lágrimas do profeta Jeremias regaram em todo o tempo, orientadas pela bússola do Senhor, seguindo o norte. E tendo esta direção, não hesitou quando tinha que falar. Assim diz o Senhor: você é um orvalho que nutre uma rosa. Comece a sentir o cheiro da vitória. Ela está por vir. Se você gosta desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Também deixe seu like e ative o sininho das notificações para receber mais ricos conteúdos como esse. Compartilhe com seus amigos. Tenho certeza que eles também serão edificados pela palavra de Deus. Lembre-se de deixar seu comentário. Até mais!